Paz do Senhor, meus irmãos. Hoje vamos dar início a mais uma lição, a lição 11 da nossa revista da EBD, que tem o título A Cura do Homem que Tinha uma das Mãos Mirrada. O nosso texto áureo está em Marcos capítulo 3, versículo 4, que diz assim: E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. Amém? O nosso texto de apoio está em Marcos, capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Amém. O primeiro ponto que a gente vai destacar desse milagre é logo no início ali do texto base, que fala que Jesus estava na sinagoga. Ou seja, a sinagoga era um lugar onde Jesus gostava muito de ir e também onde ele gostava também de proferir os seus maiores ensinamentos, ou seja, onde ele falava acerca das escrituras diante de várias pessoas, de vários níveis também. A sinagoga nada mais era do que a igreja. Então, a gente tem aqui também uma prova de que Jesus frequentava a igreja, né? Então, a gente tem um exemplo no próprio Senhor Jesus, o fato de a gente ter que ir congregar. Isso é bom, Jesus fazia isso, Jesus não pregava só nos campos, na beira do rio, do mar, não, Jesus também frequentava a sinagoga. Então, já deixa uma dica aí para você que não gosta muito, talvez, de ir na igreja, né? Ainda mais agora que tá voltando aos cultos normais, né, após pandemia. Tá aí um bom exemplo, né, do nosso Senhor Jesus de frequentar a igreja para aprender a palavra do Senhor. Amém. E diante disso, quando Jesus chega na sinagoga, havia ali um homem, né, que tinha uma das mãos mirradas. Se você perceber, quando Jesus chega ali, os fariseus, os religiosos que também estavam ali, eles também já tinham visto aquele homem. Ou seja, diante da cultura deles, aquele homem seria um invisível. Aquele homem não existiria ali. Digamos, visto, né? Porque eles ignoravam. Exato, porque como a gente já tinha falado, né? O fato das enfermidades sempre era atribuído a um pecado ou um erro. Fazia com que então se criasse um preconceito em relação àquelas pessoas, fazendo com que elas ficassem à mercê, né? Ficassem excluídas, isoladas do resto do povo. E quando Jesus chegou ali, havia aquele homem. Tanto os religiosos, os fariseus, os escribas que estavam ali viram esse homem, também Jesus viu. Só que os escribas, eles viram aquele homem não para ajudá-lo, e sim olharam para aquele homem quando Jesus chegou. Eles olharam para Jesus, olharam para aquele homem, olharam para Jesus, olharam para aquele homem e falaram assim: será que Jesus vai curar ele? Porque é o seguinte, hoje é sábado, então se Jesus curar ele, é um motivo, né, pra gente pegar Jesus. E aí eles começaram a acompanhar os passos de Jesus para chegar naquele homem, para ver se realmente eles iam curar. Então, Jesus ia curar ele. Então, aí vem o nosso segundo tópico, que é o que fazer no sábado, o que se deve fazer no sábado. Jesus, a partir daquele momento ali, ele reintegra, em primeiro lugar, ele reintegra aquele rapaz da mão mirrada, ele reintegra a sociedade. Como ele faz isso? Primeiro ele manda que ele se levante para que ele seja visto, entendeu? Por todos ali na sinagoga. Não só por Jesus. Não só por Jesus, mas por todos, os judeus, todo mundo. Então, primeiro ele manda que se levante. Levante-se. E depois ele chama para o meio. O que é para o meio? Que é o local onde todos podem enxergar ele. Entendeu? Incluindo de volta a sociedade. Incluindo de volta, ou seja, tem dois aspectos aí. O levantar-se para ser visto e o ir ao meio da sinagoga para ser reintegrado àquela sociedade. Reintegrado, porque até então, como a Rebeca falou, ele era invisível. Ele vivia à mercê. Ele via a margem da sociedade. Não só fora, né, da sinagoga, mas também dentro. Porque provavelmente ele estava num lugar onde Jesus o viu, os escribas o viram, só que o povo todo que estava lá nem fazia ideia de que ele estava lá. E os fariseus e os saduceus, eles tinham o costume, em todos os milagres, em todos os momentos que eles, como a Rebeca disse também, que acompanhavam Jesus fielmente, mas não
para glorificar os milagres de Jesus, mas sim para achar alguma coisinha para poder crucificar Jesus, para matar Jesus. Era isso que eles queriam. Então, em todos os momentos, e eles sempre faziam perguntas para Jesus. Em todos os momentos estavam perguntando, questionando, mas com o intuito de quê? De pegar ele, achar uma brecha e pegar pela palavra. Mas Jesus, nesse momento, é ele que faz a pergunta. É ele que questiona os fariseus. O que devo eu fazer? Matar ou deixar viver? Socorrer ou deixar padecer? Então, neste momento, ele faz e eles ficam sem a resposta. Eles ficam emudecidos, diz a palavra. Porque naquele tempo até tinha controvérsias entre eles mesmos, em relação ao que se fazer ou não se fazer no sábado. Então, quando alguém estava enfermo, por exemplo, uns pensavam que o médico deveria socorrer e outros pensavam que não. Entre eles mesmos havia esse questionamento, assim, eles não se acertavam entre si, né? Exato. E então Jesus faz essa pergunta porque Jesus, ao mesmo tempo que ele é duro com os escribas e os fariseus, ele também demonstra amor por aquele homem. Porque se você for observar, a mão mirrada daquele homem não era algo urgente, sabe? Tipo o filho lá do oficial que estava morrendo, o cego, um paralítico, sabe? Não era uma coisa assim, nossa, ele precisa, né? Não, era algo que ele não impedia ele de muitas coisas. Mas Jesus também teve amor, ou seja, nessa resposta de Jesus que foi dura nessa pergunta, aliás, que foi dura com os fariseus, também demonstrou amor por aquele homem, ou seja, naquele momento Jesus estava não com a relevância do milagre em si, ou seja, se é pequeno ou grande, mas sim o fato de que Jesus ama a todos. Então o que a gente consegue ver com isso? Que Jesus faz obras grandiosas, milagres grandiosos, como ressuscitar morto, como foi o caso de Lázaro, curar o paralítico, curar cego, mas ele também faz as pequenas coisas. Para Jesus não é a relevância, e sim o porquê, e para quê e para quem, que é o amor de Jesus por aquele homem, né? Exatamente. Fazendo isso, como o Jonas falou, Jesus viu Jesus ficou indignado. Por que Marcos descreve aquele sentimento de Jesus, dizendo que Jesus realmente ficou indignado? Porque Jesus viu que eles não podiam dizer sim, os religiosos não podiam dizer sim para Jesus, porque senão estariam concordando, estariam coniventes, né, com a situação do que Jesus estava fazendo certo, né? E então para eles seria completamente constrangedor. Eles assumir que eles estavam errados e assumir que Jesus estava certo. E eles não podiam dizer não, porque daí eles passariam por ruins, porque daí eles não querem ajudar aquela pessoa. Então, eles ficaram mudos. Eles não tiveram argumentos, eles não tiveram como eu falei, não dizer sim nem não para Jesus. E isso trouxe uma indignação para Jesus, porque se eles estavam tão convictos de que tinha que ser cumprida aquela regra, que tinha que ser feito daquele jeito, que tinha que ser como eles queriam, por que eles não tinham argumento suficiente? E ao mesmo tempo Jesus se compadeceu deles, com a dureza do coração deles, porque Jesus sabia a dificuldade que era manter uma religiosidade para eles, entendeu? Era muito difícil para eles, mas Jesus se compadeceu, Jesus ainda teve a compaixão com os judeus ainda naquele momento. Exato. E Jesus, quando opera um milagre na vida daquele homem, não foi só uma cura física, não foi só estender a mão, né? Porque era a mão direita e naquela época a mão direita era super valorizada, né? Quem era destro e tal, por causa do comprimento. Isso, ou seja, aquele homem ele recebeu uma cura física, né? Que foi a cura da mão, mas também recebeu uma cura emocional, porque aquele problema, aquela deficiência dele na mão era motivo de vergonha. Afastava ele das pessoas. Exato. Quando ele ia cumprimentar alguém, se aproximar de alguém, ele teria que estender a sua mão, mas ele não podia fazer isso. Então aquilo causava um constrangimento nele, a ponto de ele não querer talvez se relacionar com as pessoas em função disso. E sempre ele andava com ela escondida, né? Então, a enfermidade que era motivo de desonra, motivo de vergonha, de constrangimento para ele, também houve uma cura emocional. Ou seja, além de Jesus, o milagre, na verdade, na vida desse homem começou quando Jesus viu ele. Para ser mais exata, né? Como o Jonas falou, quando Jesus mandou ele se levantar
ou seja, aquele homem que nem ele mesmo queria que as pessoas vissem ele, porque ele se sentia envergonhado. Jesus fez ele se levantar, chamou ele para o centro, como o Jonas falou, reintegrou ele de novo e curou a mão dele, ou seja, o milagre começou na vida daquele homem desde o início. E isso fez com que aqueles homens que estavam ali observando não entendessem o que Jesus estava fazendo, a ponto de que depois que Jesus operou esse milagre, essa maravilha ali, não só física, mas também emocional naquele homem, eles logo saíram dali e foram se reunir para arquitetar alguma coisa para pegar Jesus. Eles eram fariseus, né? Eles defendiam a Pilatos, exatamente. Eles foram se reunir com os herodianos. Quem eram os herodianos, irmão Jonas? Os herodianos eram os que defendiam Herodes. Que defendiam Herodes. Eram os do partido de Herodes. Então, Antipas, eu esqueci o nome. Herodes Antipas. Que eles queriam que tomasse aquela região da Judéia. Os herodianos queriam que Herodes Antipas ficasse com aquela região da Judéia que era governada por Pilatos, Então, dentro dos judeus havia grupos partidários. Eles tinham divergência políticas entre eles. Mas naquele momento que eles se viram numa sinuca de bico, se viram encurralados por Jesus, os fariseus se reuniram com os herodianos para poder arquitetar contra Jesus. Ou seja, eles deixaram as diferenças políticas, entendeu? Você que sabe sobre política por aí, sabe? Digamos, um partido de direita e um partido de esquerda se unem num propósito só. Você está entendendo? Para quê? Para crucificar a Jesus, para perseguir Jesus, para matar Jesus. Ou seja, para eles era até vantagem se unir ao seu inimigo. Porque Jesus era uma ameaça para eles. Para os dois, né? Para os dois. Uma ameaça maior que os romanos, para você ter uma ideia. Exato. Então eles acabaram saindo dali e se reunir para prender Jesus. Ou seja, ignoraram completamente o feito que Jesus fez, ignoraram completamente a lição que Jesus estava mostrando naquele momento e simplesmente decidiram focar em prender Jesus, em perseguir Jesus. Então, para a gente ver que muitas vezes a gente se esquece do principal, que é Jesus, e foca muito nas beiradas, né? Naquilo que não requer a nossa atenção. Muitas vezes nós nos comportamos também como religiosos. Nós vemos as pessoas, mas nós vemos aquelas pessoas com intenções de bem ou mal, né? Mas Jesus nos mostra que nós devemos olhar para elas com o bem, querendo o bem, fazer o bem, não importa quando, não importa como, mas desde que você faça. E principalmente tenha conhecimento da palavra, porque os religiosos não tiveram argumento com Jesus, porque Jesus, ele fez uma pergunta, ele indagou eles, mas em nenhum momento Jesus ofendeu eles. Então, isso mostra que Jesus tinha conhecimento da lei. Só para deixar bem claro, Jesus ele em nenhum momento quebrou regras. Ele não quebrou nada, ele não fez, porque havia regra, que obviamente nós conhecemos, que está lá, é um dos mandamentos de Deus, que ele deixou para o povo, há muitos e muitos anos atrás, lá no deserto, com Moisés. Algumas lições a gente passou por isso. O que era? Que eles deveriam guardar o sábado, que o sábado seria o sábado sagrado, o sábado do descanso. Para quê? Para adorar a Deus. Seria um sábado para adorar a Deus. Porque era um povo que não tinha limites, era um povo que não sabia, estava aprendendo ainda, conhecendo o Deus que eles serviam. Entende? Então assim, o sábado, Deus criou o sábado para que eles adorassem a Deus. Mas não somente isso, também fizessem obras, ou seja, operassem milagres, amassem o seu próximo, como Jesus fez aqui nesse momento, nessa lição. Ele fez isso, ele amou o próximo acima da religiosidade, que era aquilo que os judeus pregavam, ou seja, eles queriam crucificar Jesus porque Jesus não estava sendo religioso. Você está entendendo? Não devemos ser religiosos, devemos seguir a Deus, fazer o trabalho dele, devemos sim tirar um dia para descansar, um dia para glorificar e adorar a Deus,
mas não esquecer das almas que estão padecendo, das almas que precisam do nosso apoio, que precisam das nossas orações e que precisam da nossa intercessão. Amém? Amém. E essa foi a nossa lição, né, desse domingo, que Deus possa falar com você através dessa lição, porque a gente aprendeu que ninguém é invisível diante de Deus e que não existe níveis de maior ou menor diante do Senhor. Todos nós somos iguais e Deus opera milagres na nossa vida, não importa a relevância disso, e sim o amor e a bondade que Ele tem por nós. Amém? Amém. Então, se você tem uma necessidade, por menor que seja, você pode achar que não é nada, mas coloca diante do Senhor que Ele pode sim fazer um milagre na tua vida hoje. Se você crer, assim Deus fará. Amém? Pedir para o Jonas orar para nós, nosso orador, né? A gente não pode esquecer disso. Coloca suas necessidades diante do Senhor e Ele vai operar sim um milagre. Amém. Curve a sua cabeça. Pai querido, estamos mais uma vez na Tua presença, te agradecendo por essa lição maravilhosa que nos deste. Muito obrigado por até esse momento, o Senhor ter estado conosco, ter estado com a Tua igreja, com o teu povo, aqueles que também que nos assistem nesses vídeos. Muito obrigado, Pai querido, por tudo. Te peço, Pai Santo e Poderoso, que abençoe a vida de cada um, dê conhecimento, sabedoria e entendimento para resolver os seus problemas diários. E que, Pai, te peço também aquele que está por algum problema, está fora, afastado dos teus caminhos, que está afastado do teu ciclo, da tua casa, Pai querido, te peço, reintegre ele à sociedade, reintegre ele à tua igreja, Pai querido, que ele venha procurar buscar os teus caminhos e estar de volta rumo ao céu. Te peço que abençoe a cada um durante essa semana, que estará trabalhando, que estará estudando, que nunca esqueça dos teus caminhos e das tuas lições. É o que eu te peço em nome de Jesus. Toma conta de nós e nos abençoa. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e até domingo que vem. Que Deus abençoe a cada um e que Deus ilumine os seus caminhos e não esqueça sempre de adorar e louvar a Deus. Amém? Até o próximo domingo e um abraço. Tchau.